Tudo bem, pessoal? Iniciando o programa Marília Mais dessa semana. Hoje, excepcionalmente, nosso programa é gravado. Estamos gravando na segunda-feira por conta do feriado de 7 de setembro, né? Hoje o programa está imperdível. Você não vai sair daí porque a gente vai estar recebendo aqui a nutricionista Aline Stevanato para falar com a gente sobre vários assuntos, sobre emagrecimento, sobre dietas oncológicas, que é muito importante também, assuntos que vão realmente nos esclarecer muitas dúvidas. Mas para começar o programa, sempre falando da Félix D Boutique. Hoje eu estive conhecendo a Andréia, proprietária lá da Félix D. Andréia, obrigado pela recepção, obrigado pela parceria, pela confiança. E sempre que eu falo para você aqui no programa, desde a semana passada com a gente me vestindo, eu falo de roupa de qualidade, né? Porque você, para estar bem vestido, para andar com grife, você não precisa pagar caro. E na Félix D Boutique você tem qualidade com preço justo. Então eu convido você para passar ali na República 1670, conhecer. Hoje a Félix D recebeu nova coleção, inclusive eu estou vestindo aqui Hangar 33, né? A camisa cai muito bem, você está vendo, camisa de qualidade. Eu adoro rosa, então ficou muito legal aqui. A Aline já viu, falou que vai comprar uma para o pai dela, que também gosta de rosa, e daqui a pouco a gente vai falar também do Maurão, meu grande amigo, meu vizinho eterno, Mauro, Arro, que são os pais aqui da Aline, que daqui a pouco a gente vai bater um papo. Então quero agradecer você aí, Rosa, Nicole, toda a equipe da Félix D Boutique, sempre junto com a gente. E você que está me vendo bem vestido aqui, não é só roupa masculina, também tem roupas femininas, acessórios, couros. Então você tem que entrar em contato lá com elas, você tem que procurar o que há de melhor, mas sem pagar caro, você tem que procurar qualidade, né? Tudo você encontra na Félix D Boutique. Então é só você entrar em contato com as meninas lá, elas estão prontas para te atender, agende seu horário. Se você tiver dificuldade para estar indo até a loja, conversa com elas para ver a viabilidade delas estarem enviando algumas roupas para você experimentar, aquele sistema para você comprar à distância. Tem também as redes sociais, acesse lá o Instagram e o Facebook da Félix D Boutique. E na semana que vem, talvez nós tenhamos novidades aqui. Não sei se vai ser exatamente na semana que vem, mas conversei bastante com a Andréia, quero recebê-la aqui no programa para a gente contar todas as novidades da Félix D Boutique, tudo que está surgindo por aí, para que a gente possa deixar você bem informado e, muito mais que bem informado, deixar você bem vestido e bem vestida. Aline, prazer difícil, você passou por todos os programas da casa, mas até que enfim aceitou o meu convite para estar aqui comigo. Obrigado por ter aceito e hoje levar muita informação para o telespectador do programa Marília Mais, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá todo mundo, olá a todos. Agradeço o convite. E não é assim também. Sim. A nossa agenda nunca bateu, gente. Mas assim, tá legal. E hoje a gente tá gravando, ficou até mais fácil também por causa do horário, você conseguiu conciliar com a sua agenda. Para quem não conhece a Aline hoje é uma referência, não somente em Marília, mas em toda a região, com relação à parte nutricional. Inclusive nas redes sociais é um grande sucesso. Você que ainda não segue a Aline, fique atenta aqui, porque daqui a pouquinho ela vai passar as redes sociais e ali ela dá muitas dicas, tem aqueles videozinhos bacanas de blogueirinho, né? Aparecendo, isso é muito legal, porque você consegue levar informação de uma maneira mais lúdica e as pessoas têm muita dificuldade, né, Aline, com relação a isso. Eu queria que você começasse o programa dizendo para todos os telespectadores, se apresentando para nós e falando quem é a Aline Stevanato. Bom, eu sou, além de ser uma profissional, eu sou uma pessoa, só que antes de eu ser uma pessoa, eu me encontrei na nutrição, mas para ajudar as pessoas, literalmente, né? Eu descobri a nutrição sempre com o trabalho voluntário que eu fiz. E aí, quando eu assisti uma palestra aqui na Unimar no último ano, que eu vi sobre oncologia, eu falei, é isso que eu quero. Isso. Aí me formei em 2014 aqui, e eu fiz as minhas especializações em oncologia. Fiz aprimoramento na Unesp, residência na FAMERP Rio Preto, fiz estágio, a gente fala que é um intercâmbio, né, no Hospital do Amor, lá em Barretos, e nutrição funcional em Campinas. Bom, Aline, então a gente pode falar que você se descobriu na nutrição, nessa área mais social, mais de cuidados, porque você já tinha um histórico seu como voluntária em projetos, cuidando de pessoas. Que bacana. E quando a gente fala em oncologia, realmente a oncologia, eu acho que ela é muito importante, todos esses cuidados, porque a gente fala que a equipe tem que ser multidisciplinar, né? Ela requer isso, essa doença requer isso. E uma das coisas, assim, que mais pega, se é que a gente pode falar assim, na questão oncológica, é que é uma doença que ela acaba envolvendo toda a família, né? Ela acaba não destruindo
o paciente, mas a Sim. família. Só que mudou muito, né, Aline? Eu tenho observado, até conversando com colegas da área de saúde, que a oncologia ela vem passando aí por muita mudança, muita tecnologia nova, né, muitos cuidados novos, onde antigamente, infelizmente, nós tínhamos aquela coisa de quando você tinha um diagnóstico oncológico, você já via como uma certidão de óbito. Hoje não mais, hoje você já tem aí um percentual de cura elevado, os cuidados eles estão possibilitando para aquelas pessoas que o caso é mais grave uma sobrevida de qualidade, e nesse ponto eu acho que entra realmente a nutrição, né? Na verdade, Lert, sempre teve isso, só que eu falo que a informação está sendo melhor esclarecida, né? Está sendo mais divulgada. Mais divulgada. E com a rede social, eu acho que entra nisso, né? Porque antigamente não tinha rede social, antigamente era televisão. E eu falo assim, que quando eu comecei a trabalhar com oncologia, eu atendia mumuitos senhores, eles falavam assim, eu tenho aquela doença ruim. Não falava nem o nome, era um tabu, né? Aquela doença que eu não posso falar o nome, né? E eu acredito assim, que acho que com a divulgação, com a rede social, acho que aquele tabu, né? Eu acho que acredito que tem melhorado. Só que assim, não deixa de ser uma doença ruim, uma doença que choca as pessoas. Sim. E sim, eu acho que para você trabalhar com isso, você tem que ser um profissional diferenciado. Eu falo assim que tem que ser um dom, né? Você tem que gostar do que faz. Porque é uma doença super pesada, porque você não cuida só do paciente, você cuida da família toda, né? Normalmente, às vezes, eu trabalhei 7 anos no SUS. Então, no SUS, você entrava, não era só o paciente, era a família inteira que entrava na sua sala, né? E a gente fazia um trabalho totalmente multi, entrava já na consulta, era psicóloga, fono, médico, a gente fazia um acampamento totalmente assim. Mas assim, com a nutrição, respondendo a sua pergunta, a nutrição a gente consegue reverter, né? Tem vários estudos que a gente consegue reverter. Por exemplo, se você tem na família, você tem um histórico familiar, seu pai teve câncer, sua mãe teve câncer, alguém da sua família teve câncer, então, consequentemente, você vai ter, segundo o seu histórico familiar. Mas a gente consegue mudar com o seu estilo de vida, a mudança do seu estilo de vida é cerca de 70%. Você consegue mudar isso, né? Então, dá pra gente melhorar bastante. E tem um detalhe, né? Hoje nós comemos muito mal, né? A verdade é essa. Eu vejo seus vídeos, inclusive, já passa pro pessoal já as tuas redes sociais, e eu percebo o seguinte, eu percebo que hoje, principalmente a criança, ela já é levada para uma alimentação errada desde muito nova. E isso vai comprometer, muito possivelmente, lá na frente, com diagnósticos não somente do câncer, mas de outros problemas, como hoje a diabetes infantil é algo que a gente tem acompanhado, o crescimento absurdo, e depois tem a questão da obesidade infantil, e assim, a criança é espelho da família, quer dizer, do pai e da mãe, porque se o pai e a mãe comem mal, a criança consequentemente vai comer mal. E aí depois, quando está com seus 12, 15 anos, quer reverter isso com milagres aí, buscando medicamentos milagrosos que vai fazer perder 10 quilos, 15 quilos, que é um perigo também, né? Sim. A gente fala que a oncologia é uma doença de saúde pública, né? Um problema de saúde pública, né? Então, assim, a população precisa se conscientizar, né? Então, entra como a família, as crianças, é tudo, né? Então, eu falo assim, você quer saber se a família come bem? Olha o cachorro. Se o cachorro é gordinho, é porque se você olha o cachorro, você já vai ver a família. Então a gente vê muito isso, né? Mas assim, Lert, dá pra gente mudar, né? Assim, beleza, eu tenho 40 anos, meu Deus, eu vi que eu fiz tudo errado. Dá pra gente mudar, mudando o estilo de vida. O estresse tem muito a ver com isso, né? As pessoas ultimamente andam muito estressadas, muito ansiosas, né? A geração, a gente fala do micro-ondas, tudo 3 minutos. Então isso dá pra gente melhorar, mudar, né? Eu acredito assim, beleza, descobriu o câncer, né? Descobriu, tem tratamento, hoje em dia tem isso, dá pra gente melhorar com a qualidade de vida, tem que cuidar, né? E me fala uma coisa, você falou de micro-ondas, procede, tem um ditado que fala, comida preparada no micro-ondas, ela tem potencial maior para desenvolvimento do câncer, procede isso? Tem sentido isso ou não? Então, isso foi uma polêmica, até 2 minutos não tem problema. Acima de 2 minutos. Até 2 minutos? Até 2 minutos. A mesma coisa entre a air fry, né? É uma grande polêmica minha com os meus pacientes. Não tem problema você usar air fry. Só que qual que é o problema da air fry? É que quando você... É um espaço pequeno, acima de 200 graus. Então, normalmente, ela sempre faz casquinha de alguns alimentos. Essas casquinhas nós chamamos de AGEs, substâncias carcinogênicas. Que é a parte gostosa, você fala, tá crocante. Isso daí é totalmente carcinogênico. Piora, né? Se você... Então, assim, não é legal. Então, principalmente até você, por exemplo, fazer um frango grelhado. Aí você gosta daquela carne, coisa bem crocantinha, assim, carne bem crocante. Isso tem AGEs, né? Que nós chamamos de AGEs, substâncias carcinogênicas.
Então, não é recomendado. Então, assim, pode, por exemplo, micro-ondas, pode, até 2 minutos não tem problema. Air fry pode, só que não seja uma temperatura tão alta, 250 graus, 150, e se você vê que formou casquinha, você tem que arrancar. Que é a parte justamente que todo mundo gosta, né? É que todo mundo gosta. Poxa, interessante, porque olha como são as coisas, né? Por isso que é bom a gente trazer informação. Claro. Quando você tem air fry, todo mundo fala que air fry, nossa, precisa comprar uma air fry porque é saudável, porque você vai preparar alimentos muito melhores, porque não vai usar o dito do óleo e tudo mais. E não é bem assim, quer dizer, tudo tem que ser usado, mas dentro de um limite. Porque pelo que eu estou percebendo, tanto no micro-ondas quanto no air fry, o que vai fazer a diferença é o tempo de uso e a temperatura aí no caso. E outra, não é porque também tem aquela frase, né? É fit. Não é porque é saudável que você pode comer em excesso, né? Então, tudo tem que ser adequado, não pode ser em excesso. Interessante, eu passei por um médico para uma consulta, até compartilhando recentemente por conta do controle da glicemia, e eu estava dizendo para ele, olha doutor, não, mas eu mudei hábitos, eu não estou mais tomando cerveja com álcool, estou tomando sem álcool, o refrigerante eu estou tomando ele sem açúcar e não sei o que. Ele falou, você não está mudando nada na tua rotina. Isso aí vai te fazer mal do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Não é a retirada do açúcar simplesmente do produto que vai mudar isso. A composição dele vai comprometer. Vamos dar exemplo para vocês entenderem. A diferença, vamos dar exemplo do refrigerante. O sem açúcar, por exemplo, vou falar Coca-Cola. Coca-Cola com açúcar e sem açúcar. Legal, não tem açúcar. Beleza. Só que questão de inflamação vai inflamar do mesmo jeito. Se a gente pegar 200 ml de Coca-Cola, tanto sem açúcar como açúcar, e 200 ml de suco de laranja, qual que é mais calórico? Eu acredito que vai ser o suco. Suco de laranja. Isso. Se a gente for ver para nutrição clínica convencional, vai falar o quê? Consome Coca-Cola zero, não tem problema. Você não já viu vários nutricionistas colocando isso? Principalmente a galera de academia, toma Coca zero, não tem problema. Se a gente for ver por questão de caloria, ok, tá certo. Se a gente for ver questão de saúde e qualidade de vida, não tá errado. Tá errado. É melhor ter lá um pouquinho mais de açúcar. Só que assim, o suco de laranja, ele é calórico, ele é bem mais calórico, porque vamos pensar, para você fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas você vai precisar? De umas 4, 5, né? No mínimo. No mínimo. Então ela é bem calórica. Só que qual que é o poder de saúde que ela vai dar pra você? Tem vitamina C, tem beta-caroteno, ele é antioxidante, anti-inflamatório. Então é outra coisa. Quer dizer, o ideal seria tomar uma água sem gás. Mas se não tiver a possibilidade, toma um suco. Não, se a gente está falando comparações, a mesma coisa. Entra a mesma coisa, se a gente falar de caloria. Sonho de valsa tem a mesma caloria que uma maçã. Então vou comer um sonho de valsa. Não. Se a gente pensar em caloria, isso que eu tô querendo te explicar. Que é as trocas que você fez pro seu médico, entendeu? Que estavam equivocadas no meu pensamento. Mas a população acha isso, né? Por isso que é legal. Por isso é importante esclarecer, porque às vezes a pessoa acha que quando ela chega num restaurante e pede uma Coca Zero, ela acha que ela está livre de problema. E na realidade não é isso que acontece na prática. Como o pão integral e o pão normal. Macarrão integral e macarrão normal. É a mesma coisa, questão de inflamação. Se a gente for ver de questão de inflamação, ele vai inflamar do mesmo jeito do ser humano. Questão de caloria, obviamente, tem menos. Só que questão de inflamação é a mesma coisa. Ou seja, não é só a caloria que está sendo avaliada. Você precisa é isso que a nutrição funcional ela entra, né? Que a gente fala integrativa, nutrição funcional integrativa, que a gente está entrando nisso. Porque não é só caloria. É muito tempo, isso é muito antigo. Não existe caloria, não é isso, né? Não é só caloria. A gente tem que entender que o nosso corpo ele tem nutriente, tem essas coisas. Então a gente tem que adequar isso. Muito importante. E essas inflamações no organismo vão acarretando as doenças, né? A gente tem que entender assim, ó. Vamos falar da doença do câncer. O câncer é uma doença totalmente... É uma doença, por exemplo, principalmente quem tem metástase, ela acaba gerando um processo inflamatório no corpo, né? Só de você ter câncer, você já está uma pessoa bem inflamada em tudo. Então, se essa doença ela já gera um processo inflamatório, o que a gente tem que fazer com a alimentação? Alimentos anti-inflamatórios, né? Então, você tem que cortar dessa alimentação todos os alimentos que geram inflamação, que potencializam a inflamação. Exemplo. Glúten, leite, derivados do leite. Mas o leite sem lactose, não interessa, vai gerar inflamação. Porque tem a caseína do leite, não é a lactose que gera inflamação, entendeu? Leite, derivados do leite, como requeijão, mussarela, tudo isso, iogurte, tudo isso gera. Fast foods, né? Aí entra o iogurte, a mesma coisa, né? As crianças normalmente, não, mas eu vou pegar sem açúcar, pai.
Mesma coisa, vai ter o processo inflamatório no iogurte. Tem que entender assim, que o iogurte, tanto sem lactose, com lactose, sem açúcar, com açúcar, para paciente oncológico vai inflamar, entendeu? Então, fast food, alimentos industrializados, miojo, essas coisas entrariam. Aí uma pergunta assim, diante de tudo que você está dizendo, que o pessoal em casa deve estar falando, mas então o que eu posso comer? Porque se a gente for tirar do consumo tudo isso, que hoje praticamente você vai no supermercado, você vai olhar as gôndolas de supermercado, o que você mais vê são esses produtos, porque a partir do momento que eles são industrializados, a grande maioria deles vão apresentar componentes inflamatórios, como você está colocando aqui. O que eu posso comer, então, é a pergunta? Eu vou jogar uma coisa para você. Tá. Sabe, quando você compra um carro, faz de conta que você nunca teve um Gol. Tá. Quando você compra um Gol, não parece que você só vê Gol na rua? Sim. A sua visão, ela abre? Exato. É a mesma coisa quando você não está fazendo dieta ou quando você restringe o alimento. Quando você come de tudo, você não vê isso. Você fala, né? Aí quando você tira, é como se você abrisse o seu olhar. Você vai ver outras opções. É a mesma coisa. Existe pão sem glúten, existe macarrão sem glúten. É a mesma coisa, só muda a qualidade. Você vai comer a mesma qualidade, você vai comer o mesmo alimento, só com qualidade diferente. É isso. Ou seja, você tem que ser seletivo na hora da compra. Sim, por isso que a gente precisa informar a população para entender. Então, por exemplo, tem iogurte que dá pra gente consumir de uma boa qualidade, existe leite que dá pra consumir de boa qualidade, tem leite sem animal, né? Dá pra fazer de aveia, de amêndoas, de coco. É caro? Não é caro, dá pra gente fazer o próprio leite, não fica caro, dura bem mais, entendeu? Então, é tudo escolhas e aprender. A nutrição, nós poderíamos dizer, por exemplo, que a nutrição nós poderíamos compará-la à terapia, porque assim, existia um tabu no passado que terapia era para louco. Só ia para terapia quem tinha problema psiquiátrico ou psicológico. Eu falo que a pandemia veio e desmistificou isso. Exatamente. Hoje todo mundo percebe que qualquer pessoa, ela caberia para ela a terapia porque vai ajudar no dia a dia em tudo, né? A nutrição hoje a gente poderia dizer que nós poderíamos pensar da mesma forma, ou seja, nutricionista não é só para obeso, nutricionista não é só para quem está doente, a nutricionista ela pode vir como apoio para que você tenha uma vida saudável no dia a dia seu, independente de problema e trabalhar de forma preventiva. A nutrição eu falo que é para tudo, para tudo. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem depressão e você só toma remédio, não resolve. Vai ser paliativo. Por exemplo, se você tem depressão e você só toma remédio, mas você se entope de fast food, de alimentos inflamatórios, não vai resolver. Então você tem que consumir os alimentos específicos que vai estimular a produção de serotonina, de triptofano, que vai ajudar a isso. Se você tem problema gástrico, você só tomar o Zol, o omeprazol, o pantoprazol, não vai resolver. Quando você tirar o remédio, vai voltar. É a mesma coisa, a nutrição é para tudo. Eu falo assim, que nutricionista é a profissão que todo mundo tenta ser, mas só a gente que escreve, né? Porque sem alimento você não consegue viver. Não, é engraçado que assim, a gente sempre tem um nutricionista na família ou próximo, porque todo mundo se mete na sua alimentação. Você vai lá naquele almoço de domingo de família, sempre vai ter um que vai falar, nossa, mas você está comendo muito disso, você tem que comer aquilo. E na realidade, quando você procura um profissional da área de nutrição, eu acredito que pelo pouco que você falou comigo até agora, já deu para entender que quando o paciente chega, assim como o médico, você faz um diagnóstico daquele paciente e a partir dali você trabalha com ele de forma totalmente personalizada, ou seja, você vai desenvolver para ele a dieta, se é que esse é o termo utilizado mesmo, ideal para aquela situação de momento dele, para aquilo que ele busca como objetivo e o que é o ideal para ele. Às vezes, Laerte, o paciente ele vai no consultório para emagrecimento, só que ele chega lá, eu faço um rastreamento metabólico. O que é isso? Eu coloco mais de 150 perguntas que eu consigo ver de sinais e sintomas que o paciente mostra se ele tem hipersensibilidade alimentar. Tá. Então, eu vejo que ele tem intolerância, eu vejo que ele tem hipersensibilidade a glúten derivados do leite, eu vejo que o paciente tem pezinho na depressão, que tem insônia, que é constipado. Coisa que ele nem imaginava. Nem imaginava. Aí o paciente fala, nossa, eu vim aqui descobrir que eu tenho doença. Então, o paciente ele vai lá por isso que eu falo, eu gosto de cuidar de pessoas doentes. Então, o paciente, eu não só lido com emagrecimento, a pessoa vai lá para emagrecer, só que eu vejo outras coisas e, consequentemente, ela emagrece. Entendeu? O emagrecimento ele acaba vindo como consequência. Consequência e não como objetivo
primário, né? E às vezes fica mais fácil até de conseguir o objetivo, porque Sim, quando porque você fica vai leve, né? com aquela coisa da obrigação de emagrecer, eu não sei se são todos pacientes, mas eu vou me colocar das vezes que eu não consegui ter sucesso na busca do emagrecimento. Você começa a ficar mais ansioso do que você era, porque você começa, naquela primeira semana, vai passando um dia, 2 dias, você quer ir pesar, você quer subir na balança, aí você cria uma expectativa de perda de peso, você percebe que não perdeu, se frustra, aí vai passando o tempo, você não vê aquele resultado, porque ele não é do dia para a noite, e você acaba daqui a pouco abandonando a dieta, porque você fala, isso aqui não está dando resultado. E assim, a nutrição, ela não é só isso, né? Eu não trabalho só com isso, por exemplo, o paciente vem emagrecer, prescrever uma dieta. Tem toda uma coisa por trás que você vê isso. Vou dar um exemplo, que a gente estava conversando lá do começo. Para você desenvolver câncer, existem várias formas. Tem os fatores hereditários, que a gente comentou, por exemplo, sua família teve, os fatores genéticos. Existe hoje, né, hoje está muito mais divulgado sobre teste genético, não sei se você já ouviu falar, mas quem não sabe, quem está em casa, teste genético você faz com a própria saliva, né, só que não são, a maioria, a gente não tem muito profissional aqui em Marília, estou terminando a minha certificação, então logo vou poder ajudar. O que é isso? Esse teste genético, você tem que ir num profissional que faz esse teste genético e depois tem que ser um profissional que interpreta o teste genético. Ele mostra tudo. É legal até você fazer... como se fosse um DNA? Só que voltado para essa... Não, para tudo. Para tudo. E é legal quando a criança nascer fazer isso. Porque vai mostrar todas as doenças que ela pode ter na vida. É como se fosse lá o exame do pezinho. Você faz lá e começa a fazer um diagnóstico. E tem até um teste genético de tipo de atividade física. Às vezes você fala, nossa, eu não perco peso, eu tô fazendo dieta e... Qual que é a minha melhor performance? Aí mostra qual tipo de atividade física os seus polimorfismos é melhor. Só que assim, muitos pacientes falam assim, nossa, mas eu vou fazer... Vai ser um atestado de morte, vai mostrar que eu vou ter um câncer no pâncreas. Mas não é melhor ser diagnosticado antes, aí, prévio, para poder tratar? Mas tem muitos pacientes que não entendem isso. Então, assim, quando a genética ela entrou, né, começou a ser discutido muito genética, veio muita polêmica em relação a isso. Putz, mas e aí, né? Eu vou pegar meu sentença de morte? Não. Eu descobri assim, quem descobre antes, a gente trata e pode curar, né? Reverte. Por exemplo, a gente vê que, se a gente for ver uma coisa assim que é muito, muito triste, que eu tava vendo quando eu fui terminar meu TCC, em 2018, a estimativa que até 2018 era 600 mil novos casos de câncer no Brasil. E aí eu fiz a estimativa para esse ano, tá? De 2023 até 2025, sabe quantas? 705 mil novos casos de câncer no Brasil. Olha o tanto, o boom que foi. E você atribui esse aumento à questão da alimentação? Quais fatores principais na sua visão? Porque assim, um dos primeiros cânceres, né, além de pele no melanoma, né, que a gente fala, é câncer de mama. Câncer de mama, como que você descobre, né? Mulher fazendo mamografia, mulher aprender a se tocar, tem a ver com isso. Ou seja, com a busca né, dos exames, você acaba descobrindo, ou seja, os diagnósticos aumentaram a quantidade de resultados positivos. Próstata é o segundo, tem muito homem que não vê, que não faz o exame. Num primeiro momento parece ruim, mas isso é positivo, isso é bom. Né? Porque o diagnóstico precoce, eu tive recentemente recebendo aqui a doutora Renata Trinca, que a gente estava falando sobre a campanha do MEC Dia Feliz, e um dos pontos chaves esse ano é exatamente melhorar e aumentar ainda mais a busca pela precocidade no diagnóstico, porque isso ajuda demais no resultado final, né? Sim, e também aí entra depois no câncer de colo de reto e depois os intestinais, que tem a ver com a alimentação, né? Então, assim, dá pra gente reverter. Por exemplo, se você viu que você tem uma predisposição a ter um câncer, então você tem que tratar. Como assim? Minha família, por exemplo, minha família toda é diabética, minha família tem doença autoimune. Então, desde o começo, desde que eu praticamente nasci, minha mãe me levou na médica para fazer o controle glicêmico. Eu tenho 30 anos e não tenho nenhum problema com doença autoimune e não tenho problema com diabetes, entendeu? Então, assim, quando a gente vê que a gente tem uma predisposição, a gente vai e vai tratando, entendeu? Hoje, qual o melhor cuidado? Porque a diabetes ela é uma doença que atinge um índice absurdo da população, né? E cada dia mais também. O que você pode trazer para as pessoas que, assim como eu, são diabéticas, para que elas possam ter uma qualidade de vida e ter o controle da glicemia? O que é o mais importante para esse paciente? Laerte, chegou no meu consultório pessoas que tinham glicemia de 600, que tomavam insulina e hoje não tomam nada. A gente conseguiu tirar de 600 para 100. Com a mudança alimentar? Estilo de vida.
Logicamente que aí vem outro tabu, né? Não existe milagre. Eu acredito que você, como a maioria das nutricionistas, obviamente orientam o exercício físico juntamente com a mudança alimentar. Por isso que você fala estilo de vida, porque as pessoas às vezes acham que o simples fato de fechar a boca e restringir alimentos vai ser o suficiente, mas o organismo vai reagir com o processo conjunto entre a atividade física. E as pessoas acham que é pessoas mais novinhas. É uma paciente que está comigo faz 1 ano. Ela tem 57 anos. E ela conseguiu reverter. Conseguiu. Que legal. E isso, assim, ela era uma pessoa, né, um cargo, ela era política, então ela era muito estressada, a glicemia dela era muito alta, não baixava, e ela tomava remédio, assim, não tinha o que fazer. A médica falou assim, você tem que procurar um nutricionista e mudar esse estilo de estresse. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, eu só vou passar o cardápio se você for fazer terapia, procurar um personal, e aí você vai fazer. Você não deu a bolinha para ela ficar apertando, para relaxar, né? Porque isso aí é importante. No escritório eu uso. Você sabe que isso aí é uma coisa que a terapia me trouxe, que quando você... Porque assim, no dia a dia, às vezes, você se depara com situações pontuais que te estressam. E nesse momento, a nossa tendência diante do estresse é ficar ainda mais nervoso, descarregar. É a hora de você colocar uma musiquinha relaxante, pegar uma bolinha para apertar ela, para descarregar essa tensão. E aí, automaticamente, você consegue começar a centrar ali e fazer com que esse estresse diminua e vá passando, né? Por isso que você tem que se conhecer, né? Todo mundo tem que se conhecer. Conhecer mentalmente, conhecer como que você é do seu corpo, conhecer por dentro, conhecer tudo. Igual você sabe quando o negócio aperta, você tem que fazer isso. Exatamente, é a minha válvula de escape ali. Todo mundo tem que fazer terapia, tem que buscar, por exemplo, tem pacientes que sabem, nossa, eu vou ficar estressado, eu sei que eu vou comer um mundo. Aí a gente coloca a dieta específica pra isso. Aí vai lá furtar a geladeira de madrugada, ansiedade, e só piora, né? Eu tenho um caso de uma paciente que é meu case de sucesso. É uma paciente que ela acabou desenvolvendo bulimia, né? E depois da bulimia, que ela ficou bem estável, ela desenvolveu compulsão alimentar, né? Com a morte do pai dela. E aí ela ia na terapia quatro vezes na semana, pra você ver. E aí ela chegou no meu consultório e falou assim, olha, eu vim aqui porque eu vi no Instagram que você é nutricionista oncológico, então você é diferente das outras, porque eu já fui em vários nutricionistas, não resolveu. E acho que em 5 meses a gente conseguiu reverter. Por quê? Ela era, vou dar um exemplo, tá? Ela era louca por açaí. Então ela comia tipo um monte de açaí. Eu falei, mas eu não vou tirar o açaí. A gente só vai mudar a qualidade do açaí, né? Então isso a gente conseguiu reverter. Então assim, a gente tem que entender o paciente, tem que entender é individual praticamente, né? Entender as especificações do paciente e a gente tratar. Que legal. E isso que faz o seu diferencial. Você não falou para as pessoas ainda o seu Instagram. Isso é importante, porque ali você vai ver que a Aline ela grava vídeos, além dos stories, tem também no feed, vários videozinhos bacanas para você ir vendo. A Aline no supermercado é um barato, porque ela pega o carrinho do supermercado e vai para aquele lugar que normalmente, eu, por exemplo, aquela parte do supermercado, Aline, eu deixo para a Selma. Que é a parte da feirinha. Ali eu não vou. Eu gosto de ir pro outro lado. Eu gosto de ir lá onde tá a picanha, eu gosto de ir lá. Quer dizer, e aí você vendo a Aline fazendo a compra dela, se você conseguir seguir o exemplo, vai melhorar muito na questão alimentar, né? Você vai melhorar muito o nível de alimentação sua no dia a dia. Passa pro pessoal. @Nutri Aline Severato. E olha, é show mesmo. Pode ir, eu recomendo. Obrigada. Porque a Aline ela faz um trabalho diferenciado até nessa comunicação que ela tem com as pessoas, né? E aí a gente vê que realmente ela dá dicas ali que são bacanas. Porque normalmente tem muito profissional que segura a informação, né, e compartilha só com pacientes mediante a consulta. Sim. Mas eu percebo que você realmente, acho que até por essa origem sua dentro da nutrição, que foi de ajudar as pessoas, você vai e você dá dicas e você abre informações, compartilha informações que ajudam as pessoas que estão lá em casa, às vezes, meio que perdidas, sem saber, sem orientação. Isso é muito bacana. Eu vou falar dos meus parceiros um pouquinho, Aline. A gente já volta, inclusive eu tenho um parceiro muito legal aqui de vinho que a gente vai falar aqui. Bom, nós vamos iniciar aqui falando da Marujo Spa Automotivo, porque aqui no programa a gente sempre fala, as pessoas gostam do carro, tem aquele cuidado especial. Quem não gosta daquele carro cheirosinho para o final de semana, né? E os carros hoje em dia passando por proteções como o PPF, que é uma novidade que a Marujo Spa Automotivo está trazendo para Marília e região, onde seu carro vai ficar muito mais protegido, a pintura do seu carro vai ficar muito mais protegida. Então o Rafael, o Gabriel e toda a equipe da Marujo
Marujo está pronta sempre para receber o seu carro e dentro da sua necessidade trazer as melhores soluções, sempre com aquele precinho, com o custo que vai ajustar parcelamento. Não deixe de falar com eles, porque realmente falando em cuidados automotivos, a Marujo para automotivo faz a diferença. Às vezes a gente acha que a gente abastecendo aqueles 20 litros de combustível lá no posto, passando naquele famoso rolo que está ali, você vai ficar com o carro limpo. Vai ficar com o carro limpo, porém, você vai ficar com o seu carro todo com micro riscos que vão danificar principalmente a pintura dele, porque você não vê às vezes, mas na hora da venda do seu carro ele vai ter uma desvalorização por conta dessas micro risquinhos na pintura. Então é importante você lavar seu carro sempre da melhor forma, com os melhores produtos. A gente vai às vezes ali, você vê aquele solvente, né? Você leva o carro no lava-jato, aí você tem que sair até de perto, né, Aline? Porque o pessoal passa aquele solvente forte, você não consegue nem respirar, porque aquilo é tão forte e ele realmente danifica muito, a pintura não vai ficar como original. Então você leve seu veículo, às vezes seu veículo tem lá um dano que o cachorrinho, tem gente que tem aqueles cachorrinhos de 1 metro, né, e ele pula na porta de felicidade quando vê o dono e começa a riscar a porta do carro e a pessoa acha que aquilo não tem solução. E aí você deve levar o seu carro lá na Marujo, porque eles vão estar analisando, vão estar também diagnosticando o seu carro ali para te dar uma solução para os seus problemas. Milagre não dá para fazer, mas eu tenho certeza que eles vão te passar a orientação correta de como resolver o seu problema. E quem não tem aquele carrinho mais antigo, que a luz dele, a capinha da luz ali começa a amarelar, que nem dá luminosidade mais, né? Ali eles deixam tudo novo de novo, assim como para-brisa. Bom, eu falar demais aqui da Marujo vai ser redundância, porque a gente sempre fala e assina embaixo, porque o serviço dos meninos é perfeito. Então procure a Marujo, está lá na Esmeralda, o telefone está aí na sua tela, faça o seu agendamento e procure saber mais informações sobre o PPF. Eles vão estar aqui comigo no programa aí nas próximas semanas para a gente falar sobre o PPF, que é uma grande novidade e que vai proteger a pintura do seu carro. Agora eu quero falar com vocês da Companhia do Vinho. Companhia do Vinho, você já sabe, né? Quando você tem datas especiais, e todo dia eu falo que é dia especial, você merece um bom rótulo na sua mesa para compartilhar com a sua família. Se for um evento social, então, se você estiver recebendo convidados para uma festa de debutante, para um casamento, às vezes você fala assim, poxa, vamos só no chopp ou vamos na cerveja, porque vinho é difícil. Eu vou dizer para você que a solução está aí na sua tela. É só entrar em contato com a Rosângela, com o Mauro, dá o WhatsApp aí. Eles vão te ajudar numa consultoria completa. Eles vão começar falando com você sobre o tipo de evento, que tipo de rótulo que você está querendo servir para os seus convidados, quais vão ser os pratos principais que você vai servir para os seus convidados, porque de acordo com o que você vai servir para o seu convidado de alimento, você vai ter o rótulo correto aí para estar servindo junto. E ali eles têm desde espumante, rótulos italianos, tem rótulos muito bons chilenos, argentinos, os brasileiros também, que são excelentes. Vale a pena você entrar em contato e às vezes você fala, mas eu vou ligar lá, eu vou ter que comprar uma quantidade grande, mas eu queria comprar só uma garrafa para comemorar um aniversário em casa com a família. Entre em contato com a Rosângela, como eu te falei, a Rosângela não está ali só para te vender vinho, não. Ela está para levar para você solução. Então, você falando com ela, ela vai estar ali indicando os melhores rótulos, custos acessíveis. Se você quiser aquele vinho top de linha, aquele lá que, está guardado lá, prontinho para você, também tem. Então tem para todos os gostos e para todos os bolsos. E não preciso falar mais nada, porque quando eu falo da Companhia do Vinho, eu estou falando do Mauro e da Rosângela. O Mauro, para quem não conhece, é um dos representantes mais antigos aqui da região, ele que atende as grandes adegas aí dos supermercados, com os melhores rótulos. Então, se ele faz isso há muitos anos aí nos supermercados, com certeza ele não vai fazer diferente com você. Você vai ter o melhor rótulo para a sua ocasião. Então, pode entrar em contato lá com a Rô, falar que você viu aqui no Marília Mais, que ela vai te atender com um padrão de atendimento diferenciado. Agora eu quero falar com vocês sobre o azeite, né? A gente falou de vinho, vinho é maravilhoso, vinho combina com massa e um bom azeite também combina com massa. E você sabe que quando nós falamos em azeite, nós estamos falando do azeite extra virgem argentino, que é o melhor azeite do mundo, com acidez 0,01. Então, para você não ter que ficar aí com aquele azeite do passarinho que você paga caro, né? E muitas vezes o azeite não é aquele extra virgem de qualidade que você está buscando para servir na sua mesa, você entra em contato com o Fábio, está chegando uma remessa nova de produtos neste final de semana, não, nesta semana. O programa está indo para o ar na quinta-feira, essa semana já está recebendo um novo lote e ele vai ter para oferecer para você tanto o azeite extra virgem argentino, como também o delicioso. Agora você sai de cena, hein?
doce de leite, que é uma delícia. O doce de leite argentino é maravilhoso. Você que nunca experimentou, vale a pena. Tem os alfajores, que também são sobremesas deliciosas. Faz de conta que nós não estamos com uma nutricionista do nosso lado. E aí, ele também tem aquelas deliciosas azeitonas, tanto preta como a verde, com caroço, sem caroço, para você ter ali aquele happy hour com a família, com os amigos, degustando uma cervejinha e saboreando os melhores produtos com o Fábio, que são produtos diretamente da Argentina para Marília e toda a região. Então o celular do Fábio está aí, é o WhatsApp direto dele, faça o seu pedido, que você está tendo aí um lote novinho que acabou de chegar em Marília para te atender, não perca mais tempo. Eu quero aqui falar com vocês do Otávio. Eu tenho conversado bastante com a Luciene, que é a mãe do Otávio. O Otávio já esteve conosco aqui no programa algumas vezes e o Otávio, ele está precisando muito de todos nós. Então eu quero falar com você que está assistindo o programa Marília Mais. Eu convidei a Luciene, convidei o Otávio para estarem aqui conosco. Infelizmente o estado de saúde dele não permitiu que ele aqui estivesse com a gente, mas eu disse para a Luciene que eu iria falar sobre essa necessidade. Eu vou pedir para você acessar as redes sociais do Otávio. Né? Acesse as redes sociais do Otávio, veja uma maneira para estar auxiliando ele está precisando das doações. O pessoal, acho que com o passar do tempo, muita gente que ajudava mensalmente deixou de ajudar, e isso está fazendo com que o Otávio não consiga realizar o tratamento completo dele, né? Que é muito importante, diga-se de passagem. A doença dele é muito grave. O Otávio tinha uma previsão de vida de 15 anos, ele já atingiu essa idade e, infelizmente, algumas complicações, né, vem fazendo com que ele fique debilitado e nós precisamos muito ajudá-lo nesse momento aí. A Luciene precisa muito de todos nós. Então eu vou pedir para você para acessar, né, as redes sociais do nosso guerreiro Otávio, né, para que a gente possa, de fato, realizar o Pix. Qualquer valor é importante, né? Qualquer valor é importante. No próximo programa, eu vou fazer aqui um especial com o Otávio, independente do convidado que estiver aqui comigo. Se o Otávio não puder estar presente conosco, eu gostaria muito que ele estivesse melhor para estar aqui conosco, que ele esteja melhor para estar aqui conosco, mas se ele não estiver aqui conosco por qualquer que seja o motivo, nós vamos fazer um especial aqui. Eu vou trazer para vocês um vídeo que nós já apresentamos aqui, do Otávio se apresentando, na época que ele estava com a saúde muito melhor. E eu acho que para você que tem condições de fazer uma doação, que não vai te fazer falta, independente do valor, que seja um Pix de 50 centavos, que seja um Pix de R$1, eu vou até passar, nós estamos chegando no final do programa, mas eu vou passar aqui para o pessoal da Twitter agora uma arte pelo WhatsApp aqui, para que eles possam colocar no final do programa, a hora que eu estiver encerrando o programa, para a gente colocar e para que você realmente, espero que Deus toque seu coração para ajudar o Otávio, porque ele está precisando muito, e vocês sabem da seriedade do nosso programa, da minha seriedade, e eu conheço a história do Otávio há anos, e nós precisamos muito de vocês. Então, nós precisamos que vocês nos ajudem para que o Otávio possa voltar a fazer o tratamento completo, consiga fazer tudo o que for necessário para que ele possa ter a vidinha dele normalizada, o estado de saúde dele normalizado. Então, vocês que são tão parceiros, né? Nós tivemos um resultado tão maravilhoso com o Mac Dia Feliz esse ano, batendo a meta e superando a meta. Eu espero que vocês também continuem nos ajudando com essa causa do Otávio, que é nobre. Então, estou passando agora, daqui a pouquinho eu já passo o pessoal da Twitter, eles vão trazer no final do programa, a gente vai encerrar o programa hoje com a imagem onde vai constar o Pix do Otávio, para que vocês possam estar nos ajudando aí nessa caminhada. E na semana que vem eu vou fazer aqui um especial no programa, durante um tempo do programa, falando sobre esse caso, para que a gente possa aí de alguma forma diretamente auxiliar a Luciene, toda a família aí com o Otávio, para que ele possa ter a vidinha dele normalizada e a saúde dele restabelecida o mais rápido possível. Tá? Então eu conto muito com vocês para isso. Bom, já falei para vocês da Félix de Boutique, hoje vestido aqui elegantemente, né, com roupas lá da Félix D, então convidando vocês, não deixem de passar lá para conhecer, né, você que ainda não conhece, lá na República 1670, faça estacionamento, você pode procurar a Rosa, pode procurar a Nicole, a Andréia sempre pronta para atender vocês de uma maneira muito especial, com aquele cappuccino, com um cafezinho, né, que faz toda a diferença no atendimento personalizado da Félix de Boutique. Aline, a saúde hoje, você que acompanha tantos pacientes, você que já teve a experiência de atuar dentro de unidade hospitalar,
Hoje, mais do que nunca, a gente percebe a busca pela humanização no atendimento, né? Eu acho que isso daí hoje é um fator que faz toda a diferença, independente da unidade que esse atendimento está sendo, seja uma UBS, seja uma UPA ou até mesmo uma unidade terciária, a gente percebe que realmente se busca muito essa humanização, né? E na parte oncológica ainda mais, né? Não tem como você atender um paciente, perdão. Eu falo assim que os pacientes, eles se sentiam muito acolhidos, né? Eles têm que se sentir acolhidos para eles conseguirem seguir o tratamento, né? Quando eu trabalhei em Botucatu, nós fazíamos visitas domiciliares. E as visitas domiciliares eram de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, para quem não conhece, é quando não tem mais tratamento, né? Curativo. Mas sim, a gente consegue amenizar desconforto, dar qualidade de vida para o paciente. E a gente fazia visita até pós-óbito, né, Laerte? Se for coisa menos humanizada que isso, acho que não existe. Então a gente fazia muita visita pós-óbito. Eu praticamente envalorizo todos os pacientes, né? Mas tem que ser humanizado, porque se você, eu falo assim, se você, em tudo na nossa vida, né? Se a gente não for humanizado, não for educado, não conseguir se conectar com o outro, não tem como. Sabe uma das coisas que mais falta hoje? Eu acho que é empatia. Eu percebo, hoje foi um exemplo para mim. Eu fui iniciar a minha rotina de exercícios. Estou precisando fazer caminhada e tal, e eu vinha resistindo a isso e vi que chegou um momento que eu não tenho mais como resistir. Hoje foi meu primeiro dia. E quando eu fui para Esmeralda fazer minha caminhada, sabe o que eu senti falta? Do bom dia das pessoas. Você foi que hora? Eu fui, era 7 horas da manhã. Se você for às 6, você vê os senhorzinhos, eles dão bom dia pra todo mundo. Aí. Você percebe como é diferente? É diferente. Eu senti falta, e de fato não tinham muitos senhorzinhos, era um pessoal já mais jovem ali. E as pessoas mal olham para o lado, por isso que eu digo que falta empatia. Eu acho que assim, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, é algo que o que nos custa um bom dia, um boa tarde, uma boa noite? Nada. E nós percebemos que hoje as pessoas não estão mais como antigamente, que você tinha isso de forma natural. Né? Os vizinhos se cumprimentando. Hoje tem muita gente que mal conhece o vizinho. Não tem mais relacionamento. Sabe, né? Com a gente não tá trabalhando. Então, é diferente, né? Pra quem não sabe, nós somos vizinhos desde quando eu tinha 13 anos de idade, né? Na verdade, nós somos eternos vizinhos. Porque nós somos das duas casas, né? Nós somos vizinhos, né? E interessante que a nossa casa era geminada, assim, né? Nossa, de lado. dava pra ouvir tudo. E o pai dela sempre muito amigo, e quando a Aline começou a querer namorar, vou colocar isso no ar. A Aline começou a querer namorar, eu ficava, a janela do meu quarto dava na esquina, eu via ela com os namoradinhos dela, eu corria contar. Mauro, lembra disso, Rô? Eu corria contar pra vocês, a Aline tá ali conversando com o rapaz. É ou não é, Aline? Verdade, né? Que meu noivo não ouça isso, Adriano. Não, mas ele nem sonhava em entrar na vida da Aline, isso daí foi lá com 13 anos. E foi muito legal, porque nós criamos uma amizade onde a gente... E depois vocês compraram no outro condomínio, né? Exatamente, e coincidentemente depois, eu comprei um imóvel num condomínio e eu não sabia... E era na rua de cima. Eu não sabia que eles também tinham comprado, e nós voltamos a ser vizinhos de esquina, né? Voltamos a ser. Tanto é que nós somos eternos vizinhos. A Rô, quando fala comigo, vizinho. Então, é uma relação muito legal aí que a gente desenvolve há décadas já, né? Minhas filhas nasceram, quando eu conheci vocês, a sua família não tinha filhos, quer dizer, muito legal isso. E muito bacana ver você com esse sucesso aí profissional. Eu sempre soube que você seria um sucesso, porque eu sempre te vi com... Você sempre foi diferente, né? Sempre foi muito extrovertida, sempre foi muito comunicativa. E essa área que você partiu, que você escolheu, é uma área realmente que é muito bacana, muito interessante, porque tem tudo a ver com a sua personalidade. Eu acho que você acertou na veia. Obrigada. Que essa coisa de tratar as pessoas. Eu acho que, assim, você fala cuidar, mas eu vou além do cuidar, é tratar as pessoas. É olho no olho, né, Laerte? E quando você tem os cases de sucesso, eu acho que para um profissional da área da saúde, seja qual for esse profissional, você ter a oportunidade de fazer parte da vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas, não tem preço que pague, né? Não tem. Uma das coisas que você estava falando, só complementando sobre humanização, quando eu fiz estágio no Hospital do Câncer, que é do Amor, eu fiquei chocada, porque uma das partes do treinamento a gente tem o treinamento logo para você entrar e você é obrigada a ser simpática. Se você não é simpática, você tem que aprender a ser simpática. Eu falo assim, se o médico entrou lá antipático, ele se converte a
a ser simpático. Porque ela é muito assim, se assusta. Lá todo mundo fala bom dia, olhando no olho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que falar pelo nome do paciente, não pelo senhor, senhora. É muito legal. O Prata, eu vejo, até vi uma entrevista dele recentemente lá no Pânico, do lançamento do livro dele, onde ele traz muitas informações pesadas até da saúde, das dificuldades de você conseguir fazer o bem hoje, né? Sim, das dificuldades de romper questões políticas e tudo mais, porque é uma pena, nós vivemos num país tão solidário, né? Agora acabei de falar aqui do Otávio, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão contribuir, vão colaborar, porque são causas assim, eu acho que a união nesses momentos de dificuldade, ela é fundamental. Nós tivemos aí recentemente o Mac Dia Feliz, que alegria, porque a gente pega ali e eles partem do zero, né? Qual é o número? 0. E você atinge lá 11.376 lanches comercializados numa campanha que é tão curta, porque ela é curta, apesar dela ser programada durante muito tempo, mas ela é curta de execução. E a gente vê o quanto as pessoas vão, e o mais legal disso é que a maior parte dos lanches comercializados e vendidos, eles não são das pessoas que compram para si, que também é muito importante, mas são de empresários que acabam adquirindo os lanches para fazer doação para as entidades que eu adote. E aí você vê que a solidariedade é dupla, né? Ele está ajudando a campanha e está realizando o sonho de muitas crianças e adultos que no dia a dia não teriam condições de ir ao McDonald's para comer um Big Mac. Então, o povo brasileiro ele é muito solidário, né? E o câncer, quando você fala do Hospital do Amor, de Amor, eles acertaram na veia quando eles mudaram o nome, porque tem tudo a ver com propósito. Tudo a ver com propósito. E tem a ver uma coisa que eu quero só fechar, que eu comecei a fala falando, quem é a Aline, né? A Aline era uma pessoa e depois que eu me formei, eu me tornei outra pessoa. Eu falo que a oncologia me mudou, né? Me ensinou a ser. Porque quando eu me formei, eu aprendi que a gente não podia se emocionar, que não podia chorar, que não podia, tipo assim, paciente lá, eu aqui, né? E quando porque logo que eu me formei, eu entrei na Unesp, né? Eu já fui para cuidados paliativos, então, imagina, eu nunca esqueço um paciente, assim, deitado na fase final dele, a médica deitou, ela ajoelhou, assim, eu lembro que ela ficou de olho pro olho, porque os médicos paliativos, eles falam, né, que você tem que ficar na altura do olhar do paciente, então ela praticamente deitou no chão para ficar, porque ele estava deitado. E ela se comoveu, e ele chorou, e ela chorava, eu fiquei assim, eu posso chorar? Ela falou, claro que você pode chorar, você é ser humano. O que você não pode é você ficar desconsolada, né? Então você pode chorar, você pode se emocionar. E aí eu me tornei um ser humano melhor. Então as consultas, assim, eu chorava, só entrando, assim. Eu lembro que um dia eu estava no ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. Estava no ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço e o paciente tinha uma jejunostomia, né, que é um canal de alimentação, e era Natal. E eu falei, então tá bom, Feliz Natal. Ele falou assim, Nutri, mais um ano que eu não vou comer. E começou a chorar. Eu comecei a chorar junto com ele. Como não se emocionar? Aí eu peguei, levantei, abracei assim, tipo, nenhum médico abraçava e tal. Eu levantei, no meio da consulta, isso era uma consulta multi, né? Tava médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, todo mundo. Eu levantei assim, abracei ele, eu falei, Feliz Natal. É o que eu podia dar. Eu abracei. Eu estava ao seu alcance naquele momento. Assim, ele ia, me dava presente, eu lembrava. Então, eu acho que assim, a Aline, depois que eu conheci a oncologia, eu me tornei um ser humano, olhar a pessoa no olho. E uma das coisas que você falou sobre ação solidária, que eu aprendi até a incentivar, que não seja só em campanhas, que a nossa ação solidária seja todo dia. Diária. Né? Quando você me conheceu com 13 anos, eu fazia, você lembra, eu ia em orfanato todo domingo. Sim. Orfanato, asilo, descia, favela e tal. Então, eu faço isso até hoje, todo final de semana eu faço. Então, eu acho que é isso que falta nas pessoas, né? Eu acho super legal, eu tenho que fazer ação, sim, mas eu acho que a nossa vida exercitar no dia a dia. Tem que ser todo dia. Todo dia, uma vez a semana. Uma aula, hein? E eu vou recomendar, o pessoal que não teve a oportunidade de assistir, o Cabrini, ele fez uma matéria no Conexão Repórter, se eu não me engano, no SBT, a respeito do câncer. Ele acompanhou a rotina de um paciente terminal de câncer, uma senhora, e ele passou por todo esse processo, ele se emocionou, ele acompanhou os últimos dias dela até o óbito dele. Legal. E o fechamento da matéria foi muito emocionante, porque no fechamento da matéria ele fez uma imagem do leito dela, com ela não mais lá, dizendo que infelizmente naquele final de semana ela tinha cumprido, né, com a etapa dela aqui na Terra,
e que naquele momento eles encerravam a matéria, e foi uma coisa assim muito forte. Depois eu perdi meu pai com câncer, eu sei o que é isso, e também sei o quanto é importante profissionais como você, como os médicos aí, os multidisciplinares, para auxiliar nesses momentos difíceis. Pessoal, agradecer demais, Aline, obrigado, espero você outras vezes, que não demore 10 anos para você voltar, né, para que nós possamos estar trazendo mais informação. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Na próxima semana, mais um Marília Mais aqui na tela do Canal 4, para toda a região, são 21 localidades nos assistindo, isso é muito legal, obrigado pela audiência. E vamos encerrar o programa de hoje então, com essa arte que consta ali, o Pix do Otávio. Eu espero que todos vocês possam nos ajudar nessa caminhada aí com o nosso guerreiro. Obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser, e com certeza Ele quer.